Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Siquetu. Para muitos de nós, inclusive para mim mesmo, o Marco Antônio Villa tende a ser uma figura um tanto insuportável. Mas por que o Villa é uma pessoa tão insuportável se ele muitas vezes está certo? Olha, para os padrões do comentarista político brasileiro, o Marco Antônio Villa é uma sumidade. Ele é uma pessoa que tem de fato uma ampla erudição, uma boa capacidade de análise das várias variáveis do processo estocástico da política. A política ela é um ambiente em que você vê inúmeros choques, por isso eu falo estocástica política. Então, o Villa realmente tem um conhecimento de história, então ele realmente parece ser muito bom. Para o padrão brasileiro, o comentarista político ele é excelente. Agora, aquela história, em primeiro lugar, ele falando de geopolítica é uma catástrofe. Nem vamos citar porque ele não entende nada do assunto. Ele só se foca na micropolítica, o que ao meu ver é um demérito central para qualquer erudito, para qualquer estudioso, de política, porque você não pode ver, não adianta de nada você ver os choques das bolas de bilhar sem você saber quem são as pessoas que estão manuseando o taco. Você não vai conseguir entender o choque sem entender a pessoa que está manuseando. Você ir para um jogo de bilhar querendo saber, achando que o mundo se resume aquelas bolas e que elas vão se mover a motor próprio, quando a coisa não é bem assim. Então você tem o primeiro erro do Villa. O segundo erro é o seguinte: o Villa é de um pós-modernismo extremo. Veja que é muito raro o vídeo dele em que ele não usa a expressão leitura. Isso é uma leitura da realidade. Isso é uma leitura disso, leitura daquilo. É porque o Marco Antônio Villa, em um viés bem derridiano, bem no estilo Jacques Derrida, bem pós-estruturalista, ele acredita que, na verdade, toda a realidade ela é feita de textos, que esses textos não têm sentido imanente, o que você deve fazer são leituras. Eu digo que não é só texto. Você tem, por exemplo, uma pintura. Você não tem como descrever essa pintura puramente em termos textuais. Uma obra de arte, você pode fazer uma crítica. Você não pode transformar esta pintura ou esta representação visual em texto. O ser humano não pensa exclusivamente a partir de textos. Esse é o erro de Ockham. Esse é o erro de um certo modo de Wittgenstein, ainda que eu acho que, na verdade, a filosofia dele converge para uma coisa muito maior. Porque a mente humana ela ultrapassa a própria linguagem. Por exemplo, as coisas que você vê, as coisas que você imagina, muitas vezes elas não estão sob a mediação da linguagem, ainda que a linguagem tenha um papel dentro delas. Ou seja, o Villa ele quer reduzir a realidade à linguagem. E pior, ao texto, que me parece ser algo absolutamente ridículo. Perdão da palavra. É o tipo de pós-modernismo que há muito tempo você já não vê mais em canto nenhum fora de terras tupiniquins. Em terceiro lugar, porque o Villa, se vocês forem ver bem, ele é de a formação dele é na história e ele é uma ciência política. Ele realmente tem o que o Harvard Mansfield chama, que eu disse que é o grande erro da ciência política, que é o esquecimento do timos. O timos é o que te faz querer, é o que te faz ter o senso de honra. A ciência política ela passa a tratar as virtudes em termos de excelência material. E é uma coisa que o Villa faz muito. O Villa ele tem um discurso moralista, mas ele não entende bem o que é virtude, o que é o ser virtuoso e o que é ser ético. É por isso que todo o discurso moralista dele soa algo tão dissonante em relação a tudo, a toda a fala dele. E em quarto lugar é o seguinte, não sei se é o quarto ou quinto, esqueci já. O Villa tem um defeito, Ele fala muito sobre que algo não é fato, algo é fato, algo já é fato, não é argumento.
na verdade, a distinção entre o que é um fato e interpretação é muito tênue. Né? O Wilfried Sellars, né, chama de um mito do dado. Você pensa que o seu dado, né, que os fatos que você vê, na verdade, eles não têm nenhuma camada interpretativa. Mas muitas vezes o que você vê é que o que é aparentemente um fato, na verdade, em grande parte, existem interpretações internas a ele. Pense na analogia de uma cebola, que vai ser sempre sendo descascada. Né? Esse é o problema da epistemologia do vírus. Para o vírus existe, como muitos historiadores, fatos, é quase um atomismo lógico, a lá Wittgenstein, né? Existem fatos, que estes fatos vão sendo sobrepostos um ao outro, e que tem como você chegar a um fato puro, né? Sem nenhuma interpretação. Ao meu ver, isso não existe. É fundamentalmente isso. O Vila é uma pessoa que tem conhecimento, que tem cultura, mas em que também são muito evidentes os vícios da sua área. Né? No momento que ele fala, e quando ele começa, e quanto mais ele vai falar, ele fala a um nível abstrato, pior o resultado. Ele fala, às vezes, não, nós temos de deixar de ler as coisas sob o viés do sagrado, temos que ler sob o viés do profano. Dá para ver que o Marco Antônio Villa, ele é qualificado a falar apenas do microcosmo, mas não do macrocosmo, que é a realidade. Pois um forte abraço a todos e até logo.